Oi, pensei por aqui? Mais um vídeo sobre... Não, mais um vídeo sobre não, que eu nunca falei sobre isso. Mais um vídeo de dica veterinária, hoje sobre miíase ou bicheira. Nossa, esse vídeo vai ser nojento, né? Mas é importante que você entenda o que é, porque sim, todos os mamíferos, todos os animais, na verdade, estão sujeitos a ter esse problema. Então fica aí e assiste, você não vai se arrepender. Primeira coisa, o que é a miíase? O que é a bicheira? É bem provável que você aí que está me assistindo já tenha visto algum animalzinho ou algum ser humano até, ou então viu na internet, né, viu foto de algum animal acometido por bicheira ou miíase. E a miíase nada mais é do que a infestação de larvas ali no local e uma ferida do paciente. E o que causa essa miíase? Muitos de vocês já sabem, mas eu vou dizer mesmo assim. O que causa são ovos de moscas que pousam ali na região e colocam aí esses ovinhos. Esses ovos eclodem e geram ali as suas larvas. Essas larvas, gente, elas se alimentam de matéria orgânica. E sim, dentro dessa matéria orgânica está a pele, músculo, tecido subcutâneo, nervo, tudo que tiver ali, tecido conjuntivo, tudo que tiver ali ao alcance delas, elas vão se alimentar. Então o paciente que ele tem miíase, ele está sendo comido vivo. E é mais comum essas moscas pousarem em feridas, mas em pacientes que têm secreções locais, por exemplo, pacientes que têm conjuntivite, eles têm sempre ali um lacrimejamento, uma secreção ocular, né, uma remelinha nos olhos. Caso os tutores não limpem essa secreção, sim, isso atrai mosca. E sim, essa mosca pode colocar ovos ali, gerar miíase na região ocular e levar cegueira desse pet. É comum isso acontecer. Pacientes que têm diarreia constante e os tutores não estão conseguindo limpar esse pet, as fezes ali nos pelos na região perianal atraem as moscas e também pode gerar miíase. Ou qualquer outro tipo de secreção no corpo do paciente vai atrair mosca e pode gerar miíase. O tempo de postura dos ovos dessas moscas, que pode chegar a centenas de ovos, 2 centenas, 3 centenas de ovos, então 200, 300 ovos, o tempo de eclosão deles é de mais ou menos 24 horas. Então é de um dia para o outro para os ovos eclodirem. E quais são os sinais clínicos mais comuns de miíase? Bom, é bem visual, né? Então se a pessoa ela observar aquela ferida e ver que tem um movimento ali estranho, alguma coisa lá dentro se movimentando estranho, principalmente de cor esbranquiçada, pronto, ele já sabe que ali tem miíase, tem bicheira. Mas, caso seja uma região de difícil avaliação e visualização, é possível que a gente sinta o cheiro dessa miíase. Na verdade, o cheiro não é da miíase, e sim da carne podre que está ali. Quando as larvas elas começam a comer os tecidos ali do paciente, esses tecidos começam a perder a vascularização e a apodrecer. Então, o cheiro necrótico forte, fétido, ele é muito característico. Outros sinais é inchaço local, porque sim, a miíase no local da ferida vai gerar uma inflamação. Então na região em volta da ferida, a gente vai ver um edema, um aumento de volume pela inflamação. Também observamos perda de apetite, perda de peso, dor no local. Claudicação, no caso da miíase, estiver na pata do paciente. Há 2 dias atrás eu atendi lá no hospital uma cabra, que não era uma paciente trazida, mas sim uma paciente que já reside no hospital veterinário da universidade que eu trabalho, é a Judite, e a Judite estava mancando. Quando a gente avaliou o pezinho da Judite, ela estava com miíase, gente, abaixo do pé. Como ela vive lá no curralzinho, né? As pessoas não notaram que ela estava com miíase. E quando a gente conseguiu avaliar a sola do pezinho dela, então a gente percebeu que tinha algumas bicheiras ali. E isso provavelmente se deu pela inflamação de uma glândula interdigital, uma glândula podal, que os ovinos têm. E aí, com a obstrução da glândula, gerou uma ferida e miíase. E os outros sinais vão depender de onde que a miíase se encontra. Por exemplo, se as larvinhas elas comerem o olho do pet, vai gerar cegueira. Você já atendeu algum caso de miíase no olho? Já atendi casos de miíase ocular e infelizmente a gente teve que fazer a enucleação, a retirada desse olho, porque, gente, quando a miíase chega, se instala ali e come uma quantidade significativa de tecido, vai gerar necrose, a morte do tecido. Então, esse olho ele teve que ser retirado. O diagnóstico ele é clínico, ele é físico. Basta a gente olhar ali, fazer uma avaliação. É lógico, né, gente, que a gente precisa de
avaliar bem esse paciente, não vai fazer o diagnóstico à distância. A gente precisa de observar a região acometida. E ali é bem fácil, mesmo que seja uma ferida pequena, caso tenha miíase, a gente consegue enxergá-la. Mas é importante que a gente tente entender, que o médico veterinário entenda o que levou esse paciente a ter miíase. Porque, como eu disse, alguma matéria orgânica atraiu essa mosca para ali, que colocou os ovos. Então, além do diagnóstico da miíase, a gente tem que saber se esse paciente ele tem algum problema de pele, gerando ferida, se esse paciente está com diarreia, que atraiu essa mosca, se esse paciente está com secreção ocular, conjuntivite, CCS, né, que são probleminhas oculares que podem atrair moscas. Então, além de fazer o diagnóstico da miíase, fazemos também o diagnóstico do problema primário. E como tratamento dessa miíase, a gente tem que removê-la. Então, no momento em que a gente recebe esse paciente, o que a gente costuma fazer é fornecer medicamentos larvicidas e, após um tempo, eu dou uns 30 minutos de espera para que essas larvinhas elas comecem a sofrer o efeito dessa medicação e logo depois a gente faz a retirada das miíases. Agora é lógico, né, gente? Se a gente vai mexer numa ferida que está inflamada, que está extensa, dolorida, é necessário que a gente sede ou até anestesie esse paciente. E é muito comum que em casos de miíase a gente tenha que fazer a retirada do tecido morto, porque o tecido necrótico, o tecido morto, ele vai atrapalhar a cicatrização da ferida. Essa retirada de tecido morto chama debridamento. Então nós fazemos o debridamento da ferida, a limpeza, porque sim, se tem miíase, tem também infecção bacteriana, então nós limpamos essa região para depois o paciente voltar da sedação. É importante que no local dessa ferida a gente continue utilizando produtos tópicos que vão servir como repelentes, porque o cheiro químico ali dos sprays que nós utilizamos, os sprays antibióticos, antissépticos, esse cheiro químico de pomadas também, ele vai repelir as moscas. Então, esse produto vai servir como antibiótico, anti-inflamatório e também repelente. Fazer limpezas da região, mesmo depois da retirada das miíases. Muitas vezes, a gente não consegue tirar 100% das larvas, mesmo com o paciente anestesiado, porque a ferida de miíase, às vezes, ela não está totalmente aberta. E as miíases, elas cavam túneis ali na musculatura, no subcutâneo do paciente. Então a gente não consegue ter acesso a todas elas, e elas vão caindo com o tempo. E isso vai gerar uma secreção serossanguinolenta, que pode atrair outras moscas. Por isso que mesmo depois da retirada a gente tem que continuar tratando essa ferida. Além disso, é importante fornecer anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos para o paciente. E claro, tratar a causa primária do problema, seja a dermatite, seja a diarreia, seja a conjuntivite. E como prevenção, a gente deve manter esse paciente bem higienizado. Então, o paciente que ele tem secreções oculares recorrentes, problemas oculares, precisamos tratar, precisamos limpar. O paciente que ele tem ali uma diarreia ou costuma se sujar quando defeca, nós temos que limpar ali com lenço umedecido. E a higiene dos banhos do paciente, para que ele não fique muitos dias sem tomar banho acumulando secreções. Além disso, a limpeza ambiental é importante. Se esse pet ele vive num ambiente limpo, é mais difícil que as moscas cheguem até ele. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que pode ajudar outras pessoas, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!